É possível descobrir a gestação sem ter sintomas e sem ter o atraso menstrual? Vou contar aqui a minha história, espero que ajude vocês também. Se você está tentando ou se você já está nesse processo de gestação, depois me conta aqui também como foi que você descobriu, se você teve sintoma ou não. Bom, para começar, o ano passado eu fui no meu cardiologista que eu faço um acompanhamento e ele me falou que quando eu quisesse engravidar, que eu teria que ir até o consultório porque a gente ia ter que ver algumas coisinhas antes desse processo. Então eu fiquei tranquila, né? Falei, bom, então agora não vou engravidar, vou ver o que realmente preciso fazer antes de começar esse processo. E aí procurei o médico. Novamente, quando eu decidi que nós queríamos começar esse processo de tentativa para engravidar, e ele me falou que eu teria que fazer uma correção, uma valvoplastia com cateterismo, por conta de uma alteração que eu tenho na minha válvula mitral. Fiz o procedimento em janeiro desse ano, mas eu queria emagrecer, porque desde a pandemia eu já vinha de um processo de querer emagrecer mesmo, porque eu tinha uns 6 quilos, estavam 6 quilos a mais, então eu decidi primeiro emagrecer. Então, fiz um processo de detox com acompanhamento com uma nutricionista e um grupo de desafio e consegui perder 3 quilos. Aí eu falei, bom, agora é a hora de começar a tentar. Vou procurar um ginecologista para saber o que eu preciso. Passei em uma ginecologista e ela me passou que eu teria que tomar ferro, né? Por um tempo, né? O ideal era tomar 3 meses antes. E baixei um aplicativo que se chama Flow, depois eu posso até deixar o link aqui embaixo, não sei se vocês conhecem. Comecei a tomar, e aí no segundo mês que eu já tinha começado a tomar a medicação, eu decidi que a gente iria tentar. Para minha surpresa, passadas assim mais ou menos 2 semanas, eu iria viajar no sábado e isso foi na sexta-feira. Na sexta-feira me veio uma intuição de fazer o teste. Mas aí eu comecei a pesquisar e como ainda faltavam 2 semanas mais ou menos para que descesse para mim, pelo que eu vi, ou poderia dar erro no teste, ou não era legal fazer o teste porque talvez não ia dar o resultado correto, porque estava muito antes, né? Então eu viajei, passei sábado, domingo voltei. Na segunda-feira, para não dizer que eu não tive sintoma, né? Porque eu falei que não, mas eu tive, não sei se tem muito a ver com a gestação, mas eu senti muita dor de cabeça e um cansaço. Fiquei o dia inteiro de cama, assim. Não é comum, porque eu sou uma pessoa ativa, não consigo ficar muito parada. E aí senti isso, mas nada demais. E de novo aquela intuição, faz o teste. Mas eu pesquisando de novo, acabei não indo para frente, porque eu falei, não, realmente não vai adiantar fazer o teste agora. Só que nesse dia aconteceu uma coisa engraçada, porque eu sonhei. Eu sonhei com um neném todo vestido de vermelho. E aí no outro dia eu falei, não, agora eu vou fazer o teste, né? Porque a intuição na sexta, na segunda-feira eu sonhei, e às vezes tem sonho, né, que, sei lá, eu já tive sonho que tinha a ver alguma coisa. Então eu falei, não, vou fazer o teste. Resolvi fazer o teste e eu tinha esse teste em casa. Quando a gente começa a tentar, é bom a gente ter, né, porque a gente pode fazer para não correr risco para o bebê, caso a gente faça um exame que seja mais invasivo. Então eu fiz o teste. E como eu era marinheira de primeira viagem, estava começando a tentar, eu não tinha muito conhecimento, até esse foi um erro. Eu gostaria de ter pesquisado mais, entendido mais. Eu fiz o teste e como estava bem clarinho, assim, a segunda parte, eu quase não vi a segunda faixinha, eu falei, eu não tô, joguei fora o teste, vida que segue. Quando foi de noite, eu estava assistindo um programa que, por acaso, a apresentadora, ela estava revelando que ela estava grávida. E aí estava mostrando o marido dela contando como que foi que eles descobriram. E foi um pouco parecido com o meu caso, porque ele falou que ela fez o teste, ela olhou, viu que estava muito clarinho assim, e achou que era negativo. E jogou fora. E aí ele falou que lembrou que no exame do Covid, mesmo que tenha um pouquinho, significa que é positivo. Então ele pegou o teste e falou, não, mas isso aqui é um positivo, falou para ela. Na hora que ele falou isso, tava eu e meu esposo em casa. Ele não sabia que eu tinha feito o teste. Eu falei, não, será, gente? Peguei, fui lá no lixo, peguei o exame e chamei meu esposo. Falei assim, ó, o que você acha? Você acha que tá aparecendo alguma coisa aqui, né? Pode ser um positivo? E ele ficou também, assim, mais propenso a achar que era um positivo mesmo. E aí, o que a gente fez? Decidimos marcar aquele teste HCG, que é o exame de sangue. Nós marcamos para o outro dia, a gente comprou pela internet um laboratório que tem aqui em São Paulo.
Agendei, no outro dia eu fui. Fiz o exame de sangue no outro dia. O resultado ia sair até o outro dia, às 10 horas, se eu não me engano. Agora, quem aguenta a ansiedade? À noite, eu falei, não vou aguentar. Eu ficava olhando toda hora, porque a partir das 18 poderia até aparecer lá o resultado. Mas não saía, não saía. Eu falei, bom, acho que só vai ser até amanhã mesmo. Então, a gente decidiu o quê? Fazer outro teste. Porque eu queria ter certeza, já que o primeiro foi muito fraquinho, né? Nós compramos outro teste de farmácia. Só que esse teste foi muito frustrante, porque não apareceu nada. O primeiro tinha aparecido um tracinho fraco, esse não apareceu nada, assim. Depois eu vou até ver se eu tenho ele, eu coloco na capa aqui pra vocês. E aí eu falei, é negativo, né? Eu e ele, a gente deu uma desanimada, assim, pensando, tá tudo bem, né? Foi a primeira tentativa também, né? A gente nem começou agora, vida que segue, vamos lá. No outro dia, eu não estava me aguentando, mesmo que eu achasse que pudesse ser negativo, eu queria ter logo a certeza. Então, eu fiquei olhando de hora em hora no login lá da empresa que eu fiz o teste para ver se saiu o resultado, mesmo sem o meu marido, porque ele falou: não, me espera para ver junto. Mas eu falei: mas se desse positivo, eu queria fazer uma surpresinha para ele, né? E ele estava trabalhando, ele não ia ver na mesma hora, então eu mesma fui lá e entrei. Aí, quando foi umas 10 e pouquinho, saiu o resultado. Aí eu abri e tava lá. Abaixo de 5 não grávida. Acima de 5 né, já deduz que está grávida. Gente, mas foi muito engraçado porque eu não sei se a gente fica meio assim de, nossa, será que é verdade mesmo? Que você começa a duvidar até das coisas reais e racionais. Porque lá estava muito certo, menos de 5 não grávida, acima de 5 grávida. E o resultado foi 27, se eu não me engano, 0,5. Vou ver se eu coloco aqui também para vocês verem. E eu fiquei na dúvida, porque na hora você fica meio assim, será que eu tô vendo certo? Ai meu Deus, será eu vou fazer surpresa pra ele? Será que eu tô? Lógico que eu fiquei muito emocionada na hora que eu vi, assim, eu comecei a chorar. E ao mesmo tempo naquela dúvida de será que eu realmente tô? Será que não? Só posso estar grávida. Não, realmente eu tô. E como eu não ia divulgar pra ninguém, né? Porque eu queria esperar um tempo, eu não falei com ninguém. Então, eu deduzi e resolvi fazer uma surpresa pro meu esposo. Fiz uma surpresa para ele no Outback. Eu fui lá um pouco antes, falei para ele e avisei para ele, falei para ele que tinha dado negativo. Falei que eu entrei, que deu negativo, para ele não ficar muito assim, né? Eu falei para ele que eu vi antes e tal. Então ele já tava assim achando que não tinha dado positivo e tá tudo bem. A gente tava começando a tentar. E aí o que que eu fiz? Eu combinei com um garçom de trazer uma sobremesa escrito Parabéns, papai. E foi isso que eu fiz. Marquei, cheguei antes, avisei pro garçom, peguei minha senha e tal. Aí ele chegou e aí eu fiz a surpresa para ele, mas foi assim. Descobri que eu estava grávida, praticamente sem sintoma, tirando o fato de eu ter ficado o dia inteiro de cama, mas isso eu poderia ter sentido também alguma enxaqueca, alguma coisa assim mais pontual, que não era exatamente os sintomas que eu tinha visto na internet, porque muita gente falou que sentia tipo uma cólicazinha, né, na barriga, outras teve um corrimento. Tem vários sintomas quando eu comecei a pesquisar que as pessoas sentiam e eu não senti nada, inchaço no peito. Eu não senti nada disso. E assim, tava muito, né, também muito recente, tava com 5 semanas, se eu não me engano. Mas tinha gente que sentia, né, com um pouco menos de tempo. E sem atraso menstrual, sem nada. Então, assim, realmente, gente, foi assim, parece que foi Deus mesmo que me avisou, porque foi a intuição mesmo de fazer o teste e o sonho que me fizeram realmente fazer o teste para descobrir. E foi essa minha história. Conta aqui como que você descobriu o seu, se você também descobriu rápido, se você descobriu depois, se você teve sintomas, se você não teve. E é isso. Até o próximo vídeo.